revelação e traição. O coração de Evilei não batia há mais de 200 anos, mas agora ela estava em um estado tão apavorado, que poderia jurar que tinha dado um tranco em seu coração paralisado, e o fez correr como um cavalo em uma pista. Sua equipe seguiu em silêncio preocupado quando ela montou em seu cavalo, e elas no delas, e começaram a trotar lentamente para fora da cidade. Ela poderia ter ido mais rápido, para acabar logo com isso, ou talvez apenas para acabar com o medo que sentia, manter um ritmo normal, mas em vez disso ela deixou o cavalo se arrastar lentamente como se estivesse conduzindo um funeral, para os enlutados prestarem suas homenagens. Ela se sentia assim, sentia como se a morte a tivesse reclamado, mas a deixou com medo dela por despeito. Um por um, com cada passo do cavalo, cada clique, cada batida de casco na pedra, outra das coisas que Laquius disse sobre vampiros, ou mortos-vivos, voltava para assombrar a mente de Evilei. Tampouco Laquius estava sozinha em fornecer aqueles momentos terríveis, toda a equipe havia matado sua espécie, e nunca havia feito nada além de falar contra eles. Mesmo que trabalhassem com Ultis, seu desconforto não passou despercebido pelos sentidos aguçados de Evilei, e pelo conhecimento íntimo que ela tinha de suas irmãs. O portão da cidade apareceu quando elas se aproximaram. Evilei podia ver cada detalhe nos rostos dos guardas, mas para sua equipe eles eram apenas borrões. A pressão do silêncio de Evilei, e sua óbvia tensão continuaram a aumentar, tornou-se um peso pesado em seu peito, e Evilei temeu que ela estivesse perdendo a coragem. Para se acalmar, ela procurou uma distração. Você se lembra da nossa primeira missão juntas? Evilei perguntou. Laquius sorriu com a lembrança afetuosa. Sim, nós derrubamos um grupo de goblins ameaçando uma vila. Não era nenhum trabalho de classificação de platina, mas todas nós o aceitamos para que pudéssemos aprender a trabalhar juntas como uma equipe eficaz. Você já pensou nos goblins em si? Evilei perguntou. Na verdade, Gagaran respondeu. Não. Responderam as gêmeas. Por quê? Laquius perguntou. Bem, nós fomos para Comonton, e vimos que os demi-humanos podiam viver vidas como nós. Podemos ter pensado na época que eles matariam humanos apenas por esporte, mas agora, bem, e se aqueles os goblins, estavam apenas tentando sustentar sua própria comunidade. Eles eram obviamente caçadores, e as fazendas dos aldeões os estavam deslocando. Aos olhos deles, você acha que talvez nós fossemos os monstros? Evilei perguntou suavemente enquanto elas passavam sob a porta levadiça. Houve silêncio novamente. Eu acho que sim. Gagaran disse desconfortavelmente. Eles provavelmente nos viram assim, agora que você mencionou. Laquius perguntou. Mas, e daí? Nós devemos proteger os humanos. É verdade que eu estive disposta a lutar contra os humanos, para proteger os demi-humanos, eu fiz isso, todas nós fizemos. Mas os humanos eram os que estavam sendo ameaçados lá, ela disse defensivamente. Na época eu nunca pensei em encontrar uma solução pacífica. Uma forma de eles coexistirem. Se alguém tivesse sugerido isso, eu teria rido deles. A ironia aí, ela disse, mas agora eu me pergunto como muitos seres que matamos, e não precisávamos, o rei feiticeiro é inteligente, prático, e protege seu povo. Ultis, casado com uma mulher humana, ajudou a pegar 2 assassinos de crianças. Se eles podem existir, por que não outros? Ela perguntou. Talvez haja. Disse Tia. Mas eles geralmente não nos dão tempo para descobrir. Acrescentou Tina. Se houvesse tempo para você, você se incomodaria? Evilei perguntou incisivamente. Provavelmente não, elas concordaram uma por uma. Evilei olhou para o céu, era um dia profundamente lindo, o tipo de dia certo para isso, não importa o que acontecesse. Laquius, posso te pedir perdão por bater em você antes? Evilei disse suavemente. Laquius tocou sua bochecha gentilmente. Claro, você é minha irmã, não importa o que. Ela disse, não vou fingir que entendo por que você ficou assim, mas é claro que te perdoo. A voz de Laquius foi uma surpresa, mas também calorosa, e reconfortante para Evilei. Eu amo todas vocês, vocês sabem disso. Evilei disse, olhando por cima do ombro enquanto elas se aproximavam da floresta. Claro que sabemos disso. Disse Tia. Sem dúvida. Tina disse, completando o pensamento. Sim, eu sei, mas você está começando a me assustar, Evilei. Disse Gagaran. Concordo, mas o que você está querendo? Laquius perguntou, com preocupação evidente em sua voz.
Tivemos um passeio incrível, minhas rosas, meu jardim, minha família. Evilei disse, sem realmente falar com elas enquanto deixava o cavalo preso atrás dela, seguida rapidamente pelas outras. Sim, nós tivemos. Lacuse disse. Se eu pudesse viver minha vida 1000 vezes, há coisas que eu faria diferente a cada vez, mas escolher todas vocês, eu poderia fazer isso de novo, e de novo, por 10 milhões de vidas, e toda vez seria o melhor momento da minha vida. Vida, mesmo com todas as dificuldades e perigos. Evilei disse, ainda evidentemente falando consigo mesma. O verde da mata era lindo, a forma como dividia a luz pelos galhos, criando rios de luz que paravam no chão. Evilei chegou a uma árvore morta que havia caído perto de um pequeno riacho. Havia uma pequena planta vermelha crescendo de uma rachadura na árvore morta. Ela parou um momento, para olhar mais de perto, para tocá-la, e desejar-lhe saúde. Também não era a única coisa viva na árvore morta, havia cogumelos, e insetos, e até um ninho de pássaro com 2 ovos. Nada é mais vivo na floresta do que você, meu amigo. Evilei disse para a árvore caída, e então ela escalou sobre ela, a alguns metros de distância. Ela avistou o lugar perfeito. Havia uma clareira, grama crescia densa nela, galhos balançavam ao vento, algumas flores aqui e ali, e por um momento Evilei imaginou-se como a árvore, deitada ali para sempre, com uma nova vida nutrida de seu corpo, provendo a renovação da floresta. Parecia um bom lugar para passar, se é que isso ia acontecer. Quando ela entrou na clareira, ela gesticulou para que elas ficassem dentro dela, então caminhou até o centro, onde ela queria descansar se elas se virassem contra ela. Seu coração para sempre quieto continuou a enganá-la com a imaginação de sua batida acelerada. Em um pensamento ocioso, ela se perguntou por que deveria ter medo. Este era o fim das mentiras e da tensão. Ela não tinha intenção de se defender, e nenhuma intenção de ficar sozinha novamente. Ela teria a paz de sua família, suas irmãs, ou teria a paz do túmulo. Ao chegar ao centro, ela se virou, e as encarou. Foi o melhor momento da minha vida ter todas vocês. Evilei disse, com a cabeça ligeiramente abaixada. Passei a maior parte da minha vida sozinha, e não é algo, depois de ter passado por tudo isso, com todas vocês, que eu possa voltar. Sua voz ficou presa na garganta, e Gagarin interrompeu. Você está nos deixando? Gagarin perguntou, fazendo com que as bocas das gêmeas se abrissem. O rosto de Lacuse assumiu uma expressão confusa. Evilei balançou a cabeça. Não, eu nunca deixaria você, o mesmo, no entanto, pode não ser verdade depois disso, e se as coisas tivessem que. Ela disse. Por anos, e anos, eu tentei esconder isso, e por muito tempo foi fácil, mas com o passar dos anos, o segredo que guardei tornou-se como uma adaga no meu lado. Às vezes, a mudança vem por escolha, e às vezes é forçado a nós, como já foi a mim, e às vezes vem quando ficar no mesmo, é mais doloroso do que a mudança. Então eu tenho que fazer isso, não porque eu quero, mas porque eu não aguento mais. Evilei disse. Suas irmãs queriam dizer algo, mas foram interrompidas ao vê-la fazer algo que nunca havia feito antes. Olhando diretamente para elas, ela estava estendendo a mão para sua máscara. Ao afastá-la do rosto, ela disse: Por favor, saiba que perdoarei tudo o que você fizer a seguir, e amarei você tanto no mundo além, quanto amo neste agora. Era a primeira vez que ouviam sua voz sem filtro, e tinha uma bela cadência. A máscara saiu, e com os olhos fechados, ela a pegou com a mão direita, e a deixou cair ao lado do corpo. Todos os membros da Rosa Azul especularam em particular sobre o que havia por baixo da máscara, uma maldição hedionda, um defeito de nascença, uma cicatriz cruel, ou mutilação. 1000 especulações passaram por seus pensamentos privados, mas agora aqui elas estavam olhando, e havia apenas um rosto suave, bonito, e jovem ali. Este é o meu verdadeiro eu, minhas irmãs. Evilei disse, e enxugando as lágrimas de suas pálpebras, ela abaixou as mãos para o lado, e abriu os olhos, revelando o sangue vermelho, brilhante como uma tocha mesmo durante o dia. Demorou um momento antes que elas compreendessem o que estavam vendo. Ela viu o choque varrer seus rostos, ela podia ver as pequenas peças do quebra-cabeça que haviam sido espalhadas, reunidas na imagem do vampiro na frente delas, mas apenas Lacuse estava dizendo alguma coisa, e se não fosse pelo espetacular ouvido de um vampiro, ela não poderia ter ouvido o que era. Os deuses condenam, abominação. Lacuse murmurou mais, e mais, e mais.
minha irmãzinha, uma abominação. Laqueus disse suavemente, e começou a caminhar até ela em um ritmo constante, lento, ininterrupto, sem hesitação, e inabalável, lentamente alcançando sua espada. Evilei apenas assistiu. Está tudo bem, ela pensou, melhor por sua mão do que por algum monstro, vou descansar tranquila aqui, e isso só pode doer mais uma vez. Um sorriso amargo apareceu em seu rosto quando Laqueus estava a 3 metros de distância, e Evilei piscou para conter as lágrimas ao ouvir Laqueus sussurrar suavemente: os deuses condenam minha irmã, uma abominação. Evilei inalou profundamente o ar de que não precisava, era tão bom fazê-lo, tantos aromas maravilhosos nesta estação. Está tudo bem. Evilei disse pouco mais alto que um farfalhar na grama. Se minha irmã precisa da minha vida, é dela. Laqueus estava a 1,5 metros de distância. Evilei olhou para suas outras irmãs, tia, Tina. Gagaram, momentos a só se passaram, elas sacaram suas armas, mas as deixaram cair ao lado. Evilei levantou os braços para o lado, ela sorriu, revelando suas presas de vampiro junto com seus olhos de vampiro. Quando a lâmina a cortasse, ela levaria consigo pelo menos um último abraço com um ente querido, isso seria o suficiente para ela se despedir deste mundo. É um mundo tão lindo, ela pensou. Mas só delas eu vou sentir falta. Ela pescou o pensamento quando Laqueus ficou na frente dela, e ergueu sua espada. A espada demoníaca faria uma morte limpa, e ela ouviu Laqueus sussurrar novamente: os deuses condenam minha irmã. Evilei fechou os olhos, ela não queria que o último olhar que Laqueus tivesse dela, seja o de um vampiro, deixe-se lembrar dela de forma diferente, se puder. Laqueus estava ao seu alcance agora, ela podia ouvir o passo final, e Evilei trouxe os braços em sua direção para o último abraço que conheceria no mundo, e deu um passo mais perto dela, enquanto sentia a espada subir sobre a cabeça de Laqueus. Apenas um momento de dor, e será isso, minha última dor. Sempre esperei que fosse uma morte violenta, senão, seria exatamente desse jeito. Evilei pensou. Ela ouviu as outras começarem a se mover, elas estavam reagindo agora, elas eram rápidas, especialmente as gêmeas, elas eram um time lendário de adamantite, era esperado delas. Ela se perguntou se elas esperavam salvá-la, ou ajudar Laqueus a acabar com ela, mas ela não conseguiu abrir os olhos para descobrir, mas se fosse para salvá-la, mesmo com toda a velocidade, ela sabia que elas estavam muito longe. E foi porque seus olhos estavam fechados que ela não viu que quando Laqueus começou a baixar a espada, ela também a soltou, ela atravessou o campo, e se enterrou no meio de uma árvore grossa com um sólido som de toque. Mas o som não chegou a Evilei antes que o sentimento. A sensação de Laqueus retornando seu abraço, e a sensação de Laqueus soluçando em seu ombro, e com o pescoço exposto e nu, no abraço de sua irmã vampira. Ela soluçou, e soluçou, e soluçou, mal pronunciando as palavras: se os deuses condenam minha irmã como uma abominação, então eu condeno os deuses. Laqueus apertou seu abraço com todas as suas forças, o que não era pouca coisa, mesmo para um vampiro como Evilei, e quando ela ouviu o que Laqueus disse, ela começou a soluçar, as lágrimas que ela havia escondido explodiram como uma represa. Os olhos se abriram quando o par caiu de joelhos na grama que Evilei pensou que seria seu lugar de descanso final. Gagaran e as gêmeas também se reuniram ao redor dela, mas não havia nenhuma kunai, e Felairo estava mais longe do aperto de Gagaran do que Evilei já tinha visto antes, enquanto suas irmãs a seguravam, era um abraço muito preferível do que a terra. Laqueus agarrou o ombro de Evilei de repente, e a empurrou para trás, quebrando o abraço por um momento, e então ela agarrou os lados do rosto de Evilei, trazendo-a para que elas olhassem diretamente uma para a outra. Olhe em meus olhos, irmã, disse Laqueus, talvez não apreciando a ironia de sua frase. Seus olhos eram grandes, e lindos como o céu, e eles não vacilaram quando se viram refletidos nas poças vermelhas brilhantes do rosto de sua irmã vampira. Eu escolheria você, sempre você, mais de 1000 vezes 1000 deuses. Se eles dizem que você é uma abominação, então eu prefiro ser uma abominação com você por um dia, do que tê-los cantando louvores por minha fé por toda a eternidade. Ela disse com a convicção férrea que sempre fora sua natureza. Minha família precisa de mim, e eu preciso da minha família. Posso viver sem os deuses, porque os deuses não precisam de mim. Ela disse suavemente: há apenas uma coisa que posso oferecer para fazer tudo certo. Me desculpe, eu entendi agora, eu não sabia que estava machucando você, eu nunca machucaria você. Laqueus disse, sua voz embargada, e cheia de emoção.
Ela virou o rosto para o lado, e fechou os olhos, expondo o pescoço vulnerável para as presas de sua irmã. Evilei simplesmente a puxou de volta para seu abraço novamente, e usou o pescoço de Laqueus para enxugar suas lágrimas. Quanto tempo elas permaneceram assim era uma incógnita, com a floresta sendo densa e profunda, e tendo apenas raios de sol na grama para marcar o movimento do sol no céu. Parecia que foi um segundo, e pareceu uma eternidade, ambos de uma vez. Mas cada momento deve passar, e gradualmente o fluxo de lágrimas teve que acabar eventualmente. E quando estavam exaustas de emoção, sentaram-se juntas na grama. Foi um silêncio confortável por um tempo, o primeiro silêncio confortável que Evilei teve na sua memória recente. Ela olhou em volta para os rostos sem sua máscara pela primeira vez em séculos, ela sentiu o sol em seu rosto em todo o seu calor, e quando ela olhou para suas irmãs da rosa azul com os olhos abertos, não houve vacilação, nem medo, foi a melhor sensação que ela teve em anos, e ela se permitiu recuar com uma visão de alívio, e uma risada alegre. Eu me pergunto se Uti se sentiu assim quando se revelou para sua esposa. Evilei disse, sorrindo sem esconder suas presas. Laqueus riu, eu não sei, mas não me peça em casamento, pode ter funcionado assim para ele, mas você não é meu tipo. Isso provocou uma rodada de risadas, e Laqueus recostou-se nas palmas das mãos. Isso abre muitas questões. Disse tia. Realmente. Tina concordou. Como que? Evilei perguntou. Eu responderei se puder, mas há algumas coisas sobre as quais eu não quero falar, então, me perdoe se eu recusar algumas respostas. Para começar, qual é o seu nome verdadeiro? Gagaram perguntou. Queno faz Risenberum. Ela respondeu. Queno, então o nome da minha irmã é Queno. Gagaran disse, sua habitual voz ruidosa se tornando suave, estou feliz por finalmente saber disso. Quantos anos você realmente tem? Tia perguntou. 240, e mais ou menos algumas temporadas. Evilei respondeu. Foi, isso, uma escolha? Tina perguntou gentilmente. Não. Evilei disse, um arrepio chegando à sua voz, e, por favor, não pergunte, mesmo depois de todo esse tempo, não gosto de falar sobre isso. Você, tem que beber sangue? Laqueus perguntou, claramente com medo da resposta. Evilei rolou para o lado, e olhou para a irmã, procurando o rosto da líder da Rosa Azul. Depois de um tempo ela percebeu qual era o medo, não era dela, era o que ela deveria pensar se a resposta fosse sim. Evilei baixou o olhar para a grama, e começou a cutucá-la. Não tenho que ter, não. Se eu me alimentar, fico mais poderosa, se não, fica a fome de fazer isso, mas dá para controlar, posso viver sem tomar sangue ou tirar vidas. Quando foi a última vez? Laqueus perguntou. Antes de enfrentar as divindades do mal, eu precisava de toda a força que pudesse reunir. Naquela época, eu era conhecida como Landfall, um dos 13 heróis. Ela disse. Você matou aquele de quem você se alimentou? Laqueus perguntou delicadamente. Não. Evilei disse com firmeza. Para alimentar, não precisamos matar, ou mesmo obrigar. Alguns daqueles que entendem o que é necessário, oferecem gratuitamente. A esposa de Utis dá a ele quando eles são íntimos. É muito, pessoal, quando é feito de boa vontade, não tenho aquilo há muito, muito tempo. Evilei disse. Laqueus deixou-se cair para trás na grama. Então é assim que se sente um apóstata. Ela disse suavemente, e virou a cabeça para olhar para sua irmã vampira. Evilei, e rolou de costas, parecendo muito com uma pessoa que havia deixado um enorme fardo carregado por muito tempo. Seus olhos estavam fechados, e ela parecia completamente em paz. Na quietude de sua mente, Laqueus pensou consigo mesma. Minha fé me fez uma pessoa que a machucou, minha fé me levou a sobrecarregá-la tanto que ela preferiu morrer, a carregar seu fardo ainda mais um dia. Prefiro apostasia, eu acho. Não parece tão ruim quanto o que eu estava fazendo com ela. Ela suspirou pesadamente, e silenciosamente desafiou seu Deus a derrubá-la por sua traição, por ousar escolher sua irmã, uma vampira. A próxima respiração veio, e foi, e se o Deus da água se importava com o que ela tinha feito, não deu sinal, se a ouviu, não deu sinal. Ela estendeu uma mão, e agarrou Evilei. A mão de Queno na dela, e deu um aperto. Queno apertou-o de volta. Isso foi sinal suficiente para Laqueus de que ela havia feito o que o padre havia dito, mesmo que ele não tivesse a intenção dela fazer do jeito que ela fazia agora. Ela tinha feito a coisa certa.